Eu saúdo a todos os irmãos em Cristo Jesus e os nossos amigos com boa noite de salvação e de bênçãos de Deus para todos nós. Este que vos fala é o evangelista Rubens Carlos e quero fazer aqui menção da nova série de vídeos que serão gravados sobre a sétima igreja do Senhor Jesus que estava em Laodiceia. A leitura sobre a igreja de Laodiceia vai do capítulo 3, do versículo 14 ao 22, que diz: E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem dera fosses frio ou quente, assim porque és morno e não és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca, pois dizes: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabe que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os teus olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo, disciplino, corrijo a tantos quanto amo. Ser, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que eu estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Meus amados ouvintes da Palavra de Deus, fazendo esta introdução, a cidade de Laodiceia estava a sudeste de Filadélfia, bem próximo a Colossos. Era uma antiga cidade frígia e também Dióspolis, e por último Reus, e só depois ela recebeu o nome de Laodiceia, em honras a Laodice, esposa do rei Sírio Antíoco II. Laodiceia foi muito próspera nos dias da igreja primitiva. Ora, no ano de 62 depois de Cristo, ela foi destruída por um terremoto, mas depois, devido à sua grande riqueza, ela foi reconstruída da noite para o dia. Foi nesse período que João recebeu a revelação do Apocalipse de Jesus Cristo, quando ele foi exilado na ilha de Patmos, no mar Egeu, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus que ele dera. Veja versículo 9 do capítulo 1. Isso deu-se em 85 depois de Cristo. Hoje as ruínas de Laodiceia é chamada de Esquiaçar, que é o mesmo que Castelo Antigo. Quando em 1402 fora destruída junto com Éfeso pelas hordas de Timur-Lenk. Saindo desta introdução, Laodiceia é a última das demais igrejas que estavam na Ásia Menor. É conhecida também como a Igreja dos Tempos Finais, que está dentro da dispensação da graça, ou da nova e eterna aliança, que é Cristo, o Redentor por todos os pecadores, independentemente de épocas, de etnias dos povos. Ver 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 10, que diz: Por isso,
é que nós trabalhamos e lutamos, porque nós temos posto a nossa esperança no Deus vivo, que é Salvador de todos os homens, mas principalmente dos fiéis, dos que nele creem. De João, capítulo 3, versículo 16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha nele a vida eterna. O nome Laodiceia vem de dois termos gregos, laos e dike. Laos, que quer dizer povo, e dike, que quer dizer justiça ou juízo. Logo dá-se o sentido de povo do juízo, do senso próprio. O interessante é que a mensagem do Senhor a essa igreja é bastante dura e precisa, e principalmente a igreja para os nossos dias, pois a palavra do Senhor, ela é sempre atualizada. Passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. Laodiceia foi uma igreja onde os que lá congregaram, em sua maior parte, era formado por pessoas que estavam cheias de sua própria juízo, de suas próprias condução. Em maior parte, essas pessoas eram formadas e estavam cheias da sua própria justiça, levado por sua presunção. A maior parte desses cristãos, eles estavam assim, distantes de Deus. O Senhor Jesus Cristo afirma dizendo: pois dizes, estou rico e abastado e de nada tenho falta alguma. Apocalipse 3, versículo 17. Laodiceia dava testemunho de si mesma e não de Jesus. O culto dessa igreja era antropocêntrico, onde o homem a sua história é o principal alvo de adoração e louvor, menos Deus. Nada diferente da atual idolatria predominante no meio gospel dos nossos dias, onde cantores e pastores arrastam multidões de pessoas para os seus shows, lugares onde as multidões adoram o ser humano e não o Criador. O nome de Jesus apenas é usado como um cobaia, menos para a verdadeiro louvor, honras e glória para o bom pastor, que deu a sua própria vida por amor de suas ovelhas, de João capítulo 10, versículo 11. Esse era o tipo de culto prestado por aqueles mornos crentes de Laodiceia, de Apocalipse capítulo 3, versículo 16, que diz: assim, porque és morno e não és quente nem frio, vomitar-te-ei da minha boca. Assim como Laodiceia, também a igreja dos dias atuais, bem como foi o orgulho do coração do rei Nabucodonosor, rei de Babilônia, que na sua ostentação e gestão, esse rei louva a sua soberba e idolatria própria, onde ele fala de si mesmo dizendo: não é essa grande Babilônia que eu a edifiquei para a casa real, como o meu grande poder e para a glória da minha própria vontade? Ver Daniel capítulo 4, versículo 30. Amados e queridos ouvintes da palavra de Deus, essa é a primeira parte
da gravação, o vídeo de número 1, que falamos sobre a igreja de Laodiceia. Neste capítulo nós fizemos a leitura do capítulo 3 do Apocalipse, a partir do versículo 14 até o 22. Fizemos estes argumentos aqui falando sobre o significado do nome grego Laos e Dik, desses dois termos que significa o povo do juízo. No entanto, daremos continuidade em uma próxima oportunidade. Deixe aqui o seu like, né? Deixe aqui, curta os nossos vídeos, se inscreva-se em nosso canal, comente este assunto tão crítico e tão polêmico das desvirtudes sobre a maior parte dos crentes da igreja em Laodiceia. Este que vos fala é o evangelista Rubens Carlos. Deixo aqui a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e até o vídeo de número 2.